Bom, desde quando Star Wars, o episódio 9, Ascensão Skywalker, saiu, ele tem revoltado muitas pessoas. Na verdade, não só o episódio 9, mas a trilogia inteira das sequels tem revoltado muitos dos fãs. E hoje a gente está aqui para falar de um dos motivos que esses fãs usam como argumento para falar que a trilogia é ruim. Eles falam que as lutas de sabre de luz são muito feias, que elas são muito mal coreografadas, que elas não têm peso, não têm carga, não tem nada. E eu tô aqui para desmentir com uma teoria minha, que pra mim faz muito sentido, na minha cabeça faz muito sentido, eu quero transmitir ela pra vocês e saber se vocês também concordam comigo. E aí galera, como é que vocês estão? Luke aqui e caras, hoje a gente vai falar sobre as lutas das sequels. E antes da gente falar, eu queria pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal e ativar os sininhos das notificações para que assim eu possa ficar cada vez mais poderoso na força do que vocês podem imaginar e trazer mais e mais vídeos de Star Wars para vocês. E caras, eu quero lembrar para vocês que toda semana, ou a cada pelo menos 2 semanas, eu tenho que trazer um conteúdo referente a livros de Star Wars, de quadrinhos também. E eu queria pedir para, caso vocês gostem disso, vocês comentarem aqui embaixo. Essa sexta-feira vai ter um vídeo sobre livros de Star Wars Estrelas Perdidas, então já ativa o sininho para não perder esse vídeo que eu preparei com muito carinho para vocês, beleza? Então, apertem os cintos, acionem o Hyperdrive e bora lá! Bom, as lutas das sequels realmente não tem toda aquela firula e coreografia que as lutas das prequels, por exemplo, tem. Mas pra mim faz muito sentido e é bem explicado de uma forma não muito explícita no filme. Na verdade, não só no filme, como na saga inteira como um si. Vamos lá, eu vou passar para vocês a minha teoria e explicar para vocês algumas coisas. Durante a Era da República, durante ali as Guerras Clônicas, Ameaça Fantasma, até a Alta República também, que é a nova saga editorial de Star Wars, é mostrado pra gente algumas coisas em questão de luta de sabre de luz e habilidade dos Jedi. Então, dali da Alta República até mais ou menos a época do expurgo Jedi, da queda da Ordem Jedi, os Jedi lutavam com muitas firulas, muitas coreografias, acrobacias, ficavam girando o sabre de luz desnecessariamente, que nem o Anakin e o Obi-Wan ficaram. Enfim, os Jedi estavam no seu auge naquela época. Os Jedi tinham muitas habilidades, eles tinham uma coisa muito importante, que é bom a gente dizer aqui, que é o tempo. Os Jedi tinham tempo. Os Jedi tinham como treinar. Os Jedi tinham um templo enorme criado para eles só para treinar, e eles treinavam desde criancinha. Alguns entravam na ordem, como a Ahsoka, por exemplo, desde os 3 anos de idade e ficava a vida inteira treinando. Treinavam sabre de luz, treinavam habilidades da força, eram ensinados pelo maior mestre que tinha, que era o Mestre Yoda. Então, os Jedi tinham muito tempo. Mas aí depois do expurgo, depois da Ordem 66, ali no episódio 3, os Jedi não tinham mais esse tempo para treinar. Eles não tinham mais com quem treinar. Pensa comigo. Os guerreiros e defensores da paz, que tinham anos e anos de treinamento, que tinham mestres e mestres e mestres, milhares de mestres para treiná-los, não tinham mais isso. A maioria morreu. A maioria dos mestres morreu. Então, eles eram caçados. Agora imagina assim, ó, um cenário. Vários mestres Jedi morreram. E eles eram caçados por uma figura de preto, com uma respiração pesada, e que era muito poderoso na força, e que também tinha matado vários mestres e cavaleiros Jedi. Então você pensa que eles eram caçados por esse cara e por esses outros caras aqui, que eram os Inquisidores. Os Inquisidores foram uma criação do Palpatine, que não eram Sith nem nada, só que eles eram realmente os caçadores de Jedi junto com Vader. Então imagina que esses caras caçavam Jedi por toda a galáxia, eles tinham um faro extremamente alto para caçar Jedi. Eles sabiam onde cada Jedi estava. Então imagina esses caras, os Jedi, tentando treinar
com vários e vários inquisidores correndo atrás deles, e esse cara aqui de respiração pesada, alto. Entendeu como devia ser difícil treinar na época imperial? A gente vê muito disso em Rebels. O Kanan e o Ezra, por mais que o Ezra seja um bom Jedi, por mais que o Ezra saiba lutar muito bem, ele foi treinado com muito mais tempo do que o Luke, por exemplo. Mas eles eram muito caçados pelos Inquisidores e pelo Império em si. E o Luke, que é o que a gente vai falar aqui hoje, que é o principal, o Luke não teve tempo. Luke Skywalker, por mais que seja um Jedi incrível e poderoso, filho de Anakin Skywalker, por mais que o Luke tenha uma conexão incrível com a Força, uma conexão muito grande, ele não teve tempo. Ele não tinha experiência. Guarda isso, tempo e experiência. Eu tô falando isso desde o começo do vídeo, porque essa vai ser a parte fundamental. Então, Luke Skywalker, mestre Jedi. Na verdade, Jedi formado. Agora vamos imaginar assim. O Luke treinou um pouquinho com o Obi-Wan ali na Millennium Falcon. Depois ele pegou o Diário do Ben, começou a treinar mais, aprendeu algumas habilidades na força. Isso num período muito curto. Depois ele foi procurar o Yoda no Império Contra-Ataca. Tá bom que ali com o Diário do Ben ele teve 3 anos, mas cara, ele teve 3 anos sem ninguém ensinar pra ele. Ele aprendendo sozinho, ele aprendendo na marra. Entende? E aí ele vai atrás do Yoda. O Yoda era o maior mestre Jedi que tinha. Mas ele não teve tempo, ele treinou muito tempo com o Yoda, o Yoda ensinou poucas coisas pra ele. E aí ele teve o conflito dele com o Vader. E a gente já sabe o resultado. Então depois de levar uma surra do Vader, o Luke passa a treinar e depois, como a gente vai vendo nas HQs de Star Wars, que estão saindo agora no Brasil, e elas falam ali do período pós Eu Sou Seu Pai, pós o Império Contra-Ataca, mostra o Luke amadurecendo. Então, conforme o Luke vai amadurecendo, ele vai aprendendo novas coisas. Só que ainda assim ele não tinha o tempo. Ele não tinha tempo. Ele não tinha alguém para ensinar ele não podia ir até o Yoda sem antes terminar algumas coisas que ele achava importantes. Ele vai até o Yoda ali depois de resgatar o Han. Eles resgatam o Han, ele vai até o Yoda, só que o Yoda morreu. O Yoda morreu e o Luke ficou sem treinar ninguém, entende isso? O Luke não tinha ninguém para treinar ele aprendeu basicamente tudo que ele sabe sozinho. Quando a gente vê ele no final de O Retorno de Jedi... Ih, caiu aqui. Caiu a mãozinha dele. Quando a gente vê ele com essa roupa aqui, essa luz no final do Retorno de Jedi, ele já terminou, entre aspas, o seu treinamento e já é um Jedi completo. Mas ainda assim ele não tem a mesma habilidade que o pai dele tinha, o Anakin tinha nas prequels. Ele não tem a mesma habilidade que o Obi-Wan tinha. Ele é muito habilidoso, a gente vê no final do Retorno de Jedi lutando contra o Vader, a gente vê também no final de The Mandalorian, segunda temporada, que ele realmente era muito habilidoso. Só que ele não era tão habilidoso quanto os Jedi antigos, entende? Mas mesmo assim Luke treinou sua irmã, e é uma cena muito bonita da gente ver no episódio 9. E aí acontece que ele decidiu abrir uma nova Academia Jedi. Ele abre essa nova Academia Jedi e ele treina novos padawans. Mas agora vamos imaginar o seguinte, esse cara não tinha tanta habilidade. Mas ele foi treinado por pessoas que tinham muita habilidade. Só que as pessoas que tinham muita habilidade não tinham tempo. Não tinham muito tempo para treinar ele direito. Então esse cara foi bem treinado, ele é habilidoso, ele é poderoso, só que ele não é tanto quanto ele poderia ser se ele tivesse sido treinado na época da República. Entende? Tá entendendo a minha linha de raciocínio? Então agora vamos pro final dessa linha de raciocínio. Esse cara treina esse cara, Kylo Ren. E é o que eu vejo muitos de vocês reclamando nas sequels. Que o Kylo não sabe lutar, que o Kylo luta de forma bruta, de forma sem controle, de forma que só quer bater e tal. E eu concordo plenamente, o Kylo não tem muita técnica. Mas sabe por que o Kylo não tem muita técnica? Porque o Luke não tem muita técnica. O Luke não se formou especificamente em uma forma de combate. Eu não estou falando isso por ser canon. Eu estou falando isso pelo meu raciocínio. Por algo que eu acho. Isso é uma teoria. Vamos lembrar que é uma teoria. Não vem me atacar nos comentários. Então, o Kylo não desenvolveu bem uma técnica. Ele usa um pouco do estilo que o Anakin usava, que é mais para ataque, só que ele usa de uma forma feia, de uma forma bruta.
Porque ele não foi ensinado por alguém que tinha muita técnica e que tinha conhecimento de todas as 7 formas de combate. Esse cara acaba duelando com uma menina que era sucateira, a Rey. Eu não tenho bonequinha da Rey pra pôr aqui. Então, ele duela com a Rey e a Rey dá uma surra nele. Mas ela já tinha ali uma certa habilidade com o bastão. Mas o que aconteceu, e é cânone, não vem falar que não é porque tá na novelização do episódio 7 e também está explícito no episódio 8 e 9. A Rey sugou, por causa da Jade da Força, a Rey aprendeu tudo que o Kylo Ren já aprendeu. Ela pegou o treinamento dele pra ela. E ele já não tinha muita técnica, então as lutas de sabre de luz realmente saem daquele jeito feias, saem daquele jeito bruto, entende? E é por isso que as lutas de sabre de luz das sequels são mais feias do que das prequels, por exemplo. Mas eu queria lembrar vocês que as lutas de sabre de luz da trilogia clássica não são bonitas. Não são. A luta do Obi-Wan com o Vader é horrorosa. É feia. A luta do Luke com o Vader é bonita, tem um peso, as duas. Mas não é a mesma coisa das prequels, entende? Mas eu entendo que foi por conta da época que foi feito, não dava pra fazer muita coisa, mas é legal de ver que cada época, cada trilogia de Star Wars, com as suas lutas de sabre de luz, representa toda a história de Star Wars. Os Jedi na época da República, agora resumindo aqui tudo que eu disse, os Jedi na época da República tinham tempo para treinar e eram mais habilidosos, tinham mais conhecimento. Tinham conhecimento de todas as formas e tinham mais gente para ensinar. Os Jedi na época do Império não tinham tanta gente para ensinar e quando tinha eram ensinados às pressas. Eram ensinados às pressas, eram ensinados de forma correndo e acabou gerando o Luke. E esse cara ensinou esse cara, que acabou não desenvolvendo uma técnica tão bonita de luta. Então é por isso que pra mim as lutas da sequels serem um pouco feias fazem até um certo sentido, porque eles foram ensinados por alguém que era de certa forma inexperiente. Mas aí galera, essa é a minha teoria, eu queria saber de vocês o que vocês acharam, o que vocês acham das lutas das sequels, por que vocês acham que ela é assim, se é só por preguiça, coisa que eu acho que não é. Então deixem aí nos comentários o que vocês acham, eu queria pedir para se vocês gostaram desse vídeo, deixar um like, me ajuda demais. Mas então é isso galera, esse foi mais um vídeo, muito obrigado por terem ficado comigo, que a força esteja com vocês, até o próximo vídeo e tchau!